Do Campeonato Brasileiro, esse fim de semana tem a 15ª rodada. Amanhã tem o Cruzeiro em campo em Salvador contra o Bahia, 9 da noite, com transmissão ao vivo no Sport TV. E domingo, a partir de 3h30 da tarde, ao vivo na Globo, tem Atlético e Botafogo na Arena MRV. A bola rola às 4 horas da tarde, mas você vai acompanhar tudo da despedida do Hulk. Nossos repórteres já estão posicionados com as últimas informações. Laura Rezende na Cidade do Galo, Rafaela Potter na Toca da Raposa. O Lianco, por fim, na jogada ali com o Bruno Rodrigues, ele foi absolvido pelo cartão, mas punido por conduta contra a arbitragem, também cumpre suspensão no jogo contra o Botafogo. Maurício. Beleza, Rafa, passamos a régua nesse julgamento. O Atlético entra em campo domingo contra o Botafogo às 4 horas da tarde, ao vivo na Globo, a partir de 3h30, com o Bora pro Jogo, pra gente mostrar tudo pra você em casa da despedida do Hulk. Laura Rezende na Cidade do Galo, os preparativos pra essa grande festa. Ei, Maurício, grande festa, né? Ao longo da semana a gente tem falado sobre a despedida do Hulk e a gente apurou o que o Atlético está planejando para essa festa de despedida. O Hulk não vai entrar em campo, mas vai despedir do torcedor. E aí faixas com a trajetória do ídolo do Atlético serão distribuídas para a torcida, um mosaico 3D e tem algumas coisas que o Galo está mantendo em sigilo para garantir a emoção do torcedor que for à arena no domingo. Atlético e Botafogo se enfrentam num duelo direto por briga por posição na tabela de classificação, né, Maurício? Os dois times têm 17 pontos cada um, estão a 2 pontos da zona de rebaixamento e querem aparecer na parte de cima da tabela. Para essa partida, Lianco e Alan Franco estão fora. Lianco foi expulso no clássico contra o Cruzeiro, o Alan Franco recebeu o 3º cartão amarelo e também vai cumprir a suspensão. Maurício. Fechado, Laura. Obrigado pelas informações, bom trabalho para você. E é uma semana de muita emoção pro torcedor atleticano, né? Seguem as despedidas ao Hulk e tem certeza que o torcedor já tá sentindo falta. Meu nome é Gabriele e um momento marcante pra mim foi o Hulk jogando contra o Cruzeiro e fazendo gol de falta, né? Lógico, tem que ter. Concentrado, respira fundo, a corridinha com a canhota direto pro gol! E que golaço! É gol do Hulk! Eu tô chateada que você tá indo embora, volta! Mas é isso aí, que você seja muito feliz na sua caminhada nova e a gente vai sentir sua falta. E na página do Atlético no GE. Globo, vou mostrar pra vocês aqui no meu celular, tem muita coisa sobre a despedida do Hulk, mas tem essa aqui que é muito interessante. Eu te pergunto, qual o lugar do Hulk entre as lendas do Galo? Pergunta polêmica, tá bombando essa enquete. Entra lá no GE. Globo pra você montar o seu ranking, o top 3. Aí você pode colocar Reinaldo, pode colocar Hulk, pode colocar Ronaldinho Gaúcho, Vitor, Tardelli, Éder Aleixo. Vou contar qual foi o meu top 3. Tem o de todo mundo aqui, ó. O meu foi, em primeiro lugar, coloquei o Hulk. Em segundo lugar, o Reinaldo. Em terceiro, o Ronaldinho Gaúcho. E aí, você concorda? Discorda? Vai lá e dá a sua opinião, porque eu quero saber qual que é o seu top 3 de maiores ídolos da história do Atlético. Agora, voltando aqui na página do Galo, tem outra reportagem, outra matéria que eu queria destacar também, ó. Veja jogadores perto do limite de jogos de transferência na temporada. O Hulk não vai entrar em campo contra o Botafogo porque ele tem 12 jogos. Se ele fizesse 13, ele não poderia se transferir pro Fluminense. Essa é a regra do Campeonato Brasileiro, agora nessa janela do meio do ano. Então, a diretoria do Atlético, se quiser negociar algum jogador do Galo para um time do futebol brasileiro, tem que ficar atento com esses dados aqui, ó. Dudu e Renier, por exemplo, já tem 12 jogos. Se fizerem mais uma partida pelo Brasileiro, não podem se transferir para nenhum clube. Bernard tem 11, assim como o Cassierra e o Scarpa, 10 jogos. Jogadores que estão quase estourando esse limite e se o Galo quiser negociar, tem que ficar atento com isso. E morreu hoje, aos 89 anos, o Afonso Paulino, ex-presidente histórico do Atlético. Ele fazia um tratamento contra o Alzheimer. O Afonso Paulino foi presidente do Galo entre 1989 e 1996. Na gestão dele, o Galo foi bicampeão mineiro, também conquistou o título da Conmebol. Ele ajudou a montar a histórica Selegalo e trazer também o Éder Aleixo de volta ao clube. Os nossos profundos sentimentos à família e amigos do Afonso Paulino. Só uma correção rapidinha, eu disse que o Afonso Paulino tinha sido presidente do Galo de 89 a 96, mas ele foi presidente de 89 a 94. Peço perdão pelo erro e vamos seguir por aqui. Ontem rolou uma treta feia no treino do Real Madrid, a Júlia Guimarães traz as informações pra gente.
Oi, pessoal, um abraço para quem nos acompanha aqui no Globo Esporte. A situação está tensa no Real Madrid. Nesta semana, os meias Tchouaméni e Valverde se envolveram em brigas durante treinamentos e tudo começou no trabalho de quarta-feira, com entradas muito duras do Valverde. Tchouaméni ficou irritado e, segundo a imprensa espanhola, houve uma troca de empurrões entre os jogadores no vestiário. Ontem, a situação ficou ainda pior. Valverde teria se recusado a cumprimentar o Tchouaméni. No treino, novas entradas muito duras e no vestiário, segundo a imprensa espanhola, houve uma troca de socos entre eles. Eles tiveram que ser separados ali por outros jogadores do elenco. Valverde sofreu um corte na testa, foi levado ao hospital e teve diagnosticado um traumatismo crânioencefálico, uma lesão que foi confirmada pelo Real Madrid, e o clube, inclusive, através de um comunicado oficial, disse que abriu um procedimento administrativo para aplicar possíveis punições a esses dois jogadores. Nas redes sociais, o Valverde negou que tenha acontecido essa troca de socos, lamentou muito o ocorrido e disse que o corte e o trauma que ele sofreu aconteceram ali por causa de um choque contra uma mesa. E para piorar a situação, tudo isso acontece antes de um clássico contra o Barcelona. No domingo, os dois times se enfrentam pelo Campeonato Espanhol e o jogo, em caso de empate ou vitória do Barcelona, pode confirmar o título para o time do Barça. A situação está complicada, gente. Um abraço e eu volto com vocês. Valeu, Juju, que babado, hein, gente? O Galo vai ter mudanças importantes contra o Botafogo. E olha, Eduardo Domingues ganhou problemas de última hora, mas também recebeu uma notícia que pode animar a torcida atleticana. O Atlético chega pressionado para esse confronto na Arena MRV e o treinador já prepara alterações no time titular para tentar manter o embalo no Brasileirão. O Atlético entra em campo neste domingo, às 16 horas, diante do Botafogo, em um duelo que promete pegar fogo. Só que Domingues terá dois desfalques pesados para montar a equipe. O primeiro é Lianco. O zagueiro acabou expulso no clássico e vai cumprir suspensão automática. Outra ausência confirmada é Alan Franco. O volante recebeu o terceiro cartão amarelo e também está fora da partida. E aí começa o quebra-cabeça do treinador argentino. A tendência é que Alonso apareça entre os titulares para reforçar o sistema defensivo, já que Domingues deve manter o esquema com 3 zagueiros. No meio-campo, a disputa fica aberta. Bernard e Scarpa brigam por uma vaga para assumir a criação das jogadas e dar mais velocidade ao ataque atleticano. Mas nem tudo é problema na cidade do Galo. A boa notícia fica por conta do retorno de Preciado. O lateral direito volta a ficar disponível depois de cumprir suspensão na Sul-Americana contra o Juventude do Uruguai. Apesar disso, ele deve começar no banco de reservas, virando opção para o segundo tempo. Enquanto isso, o departamento médico segue cheio e preocupa bastante a comissão técnica. O Atlético ainda tem vários jogadores entregues ao DM, incluindo atletas importantes do elenco, o que acaba diminuindo as opções para a sequência pesada da temporada. Mesmo com os problemas, o provável time do Galo para enfrentar o Botafogo deve ter Everson no gol, Natanael, Tressoldi, Vitor Hugo, Alonso e Renan Lodi, Tomás Pérez, Maicon e Bernard, ou Scarpa, Alan Minda e Cassierra no ataque. E antes da bola rolar, o elenco ainda fará o último treino na cidade do Galo para definir os ajustes finais da equipe. Agora eu quero saber de você, torcedor atleticano. Com esses desfalques, o Galo consegue bater o Botafogo dentro da Arena MRV? E quem merece vaga no meio-campo, Bernard ou Scarpa? Comenta aí.